Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, finalmente, iniciamos o estudo dos direitos reais. Após inúmeras aulas aí, examinando a posse e os seus desdobramentos, nós avançamos e iniciamos o estudo dos direitos reais. Os direitos reais, vocês sabem, são inspirados por uma série de princípios que nós examinamos no início do ano. Em suma, nós podemos afirmar que o direito real é o poder jurídico direto e imediato que o titular exerce sobre a coisa, com exclusividade e contra todos os membros da coletividade. Todos os membros da coletividade devem se abster de molestar o direito do titular. Há uma espécie de sujeito passivo indeterminado nos direitos reais. Todos da coletividade devem respeitar esse poder jurídico direto e imediato que alguém exerce sobre determinada coisa. A partir do momento em que uma pessoa determinada viola, rompe com esse respeito que deve nutrir pelo direito do titular, o sujeito passivo indeterminado transforma-se em um sujeito passivo determinado, contra o qual o titular do direito real terá mecanismos jurídicos para proteger os seus interesses. São elementos essenciais dos direitos reais: o sujeito ou titular, a coisa e a relação de poder que esse sujeito irá exercer sobre a coisa, o tal poder jurídico direto, imediato, oponível, erga omnes. Bem, os direitos reais, como nós vimos lá no início do ano, estão definidos no artigo 1225, nos incisos do artigo 1225 do Código Civil. Nós vimos no início do ano que, em matéria de direitos reais, vigora o princípio da taxatividade. Não existe, ao contrário do que ocorre no direito pessoal, a possibilidade das partes, das pessoas, no exercício da autonomia da vontade, criarem direitos reais que não estejam definidos previamente pelo ordenamento jurídico. O rol taxativo de direitos reais encontra-se no artigo 1225 do Código Civil. Eu vou ler aqui o dispositivo rapidamente. São direitos reais: 1. A propriedade. 2. A superfície. 3. As servidões. 4. O usufruto. 5. O uso. 6. A habitação. 7. O direito do promitente comprador do imóvel. 8. O penhor. 9. A hipoteca. 10. Anticrese. 11. Concessão de uso especial para fins de moradia. 12. Concessão de direito real de uso. E 13. A laje. Os direitos reais, eles estão divididos em 3 grupos. Nós temos o grupo, que na verdade constitui um grupo de 1, que é o grupo da propriedade. Ao lado da propriedade, nós temos os direitos reais sobre coisa alheia e os direitos reais de garantia. Então, esses direitos reais elencados no artigo 1225 podem ser divididos nessas 3 categorias: propriedade, direitos reais sobre coisas alheias e direitos reais de garantia. Propriedade, o inciso 1. Do inciso 2 ao 7 e do 9 ao 13, nós temos direitos reais sobre coisa alheia.
E nos incisos 8, 9 e 10, penhor, hipoteca e anticrese, são chamados direitos reais de garantia. Evidentemente que nós começaremos o nosso estudo pelo principal dos direitos reais, que é a propriedade. A propriedade é considerada o direito real mãe, o direito real matriz, do qual derivam todos esses demais previstos nos incisos do artigo 1225. Bem, a propriedade, vocês sabem, é o direito patrimonial mais completo que existe, porque ele confere ao seu titular amplos poderes sobre determinado bem. O proprietário, segundo o artigo 1228 do Código Civil, detém as prerrogativas de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que a esteja injustamente possuindo ou detendo. Ou seja, ele pode quase tudo em relação à coisa que lhe pertence. No passado remoto, no direito romano, e por muitos séculos, pelos muitos séculos seguintes, chegou-se a entender que a propriedade seria um direito absoluto, né, que conferiria ao titular o poder de fazer o que bem entendesse com aquilo que lhe pertence, sem poder sofrer qualquer espécie de sanção por parte do ordenamento ou mesmo qualquer limitação imposta pelo ordenamento jurídico. Hoje, né, modernamente, entende-se que já não existe mais esse caráter absoluto na propriedade. A propriedade continua sendo o mais poderoso direito patrimonial que alguém pode titularizar. Continua conferindo ao proprietário amplas prerrogativas, amplos poderes sobre a coisa. Porém, hoje é pacífico, né, o entendimento de que em determinadas situações, em prol da proteção do interesse social, o exercício da propriedade pode sim sofrer limitações. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante na aula. Bem, existem dois tipos de propriedade: a propriedade plena e a propriedade limitada. Será plena a propriedade quando o titular concentrar sob suas mãos todas as prerrogativas inerentes a esse direito real. O proprietário pleno é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que a esteja injustamente possuindo ou detendo. Por vezes, no entanto, a propriedade poderá ser limitada. Limitada pela própria vontade do seu titular. Vamos examinar o que acontece no usufruto. O usufruto figura aí no inciso 4 do artigo 1225 como um direito real sobre coisa alheia. Por meio do usufruto, o titular de determinada coisa, móvel ou imóvel, cede temporariamente a alguém os poderes de usar e gozar da coisa. Enquanto em vigor o usufruto, a propriedade do titular fica limitada. Porque, por meio do usufruto, com a cessão temporária da coisa ao usufrutuário, incluindo as prerrogativas de uso e gozo,
O proprietário, evidentemente, vai ficar sem a possibilidade de usar e gozar da coisa. O proprietário continuará tendo poder de disposição da coisa, ou seja, poderá eventualmente até alienar a coisa a uma terceira pessoa, poderá, no caso do usufrutuário, a quem foi cedida a coisa, sofrer alguma lesão à sua posse, for vítima de um esbulho praticado por terceiro, ingressar com a ação contra esse terceiro a fim de reaver a coisa para devolvê-la ao usufrutuário. Porém, durante a vigência do usufruto, ele não poderá utilizar a coisa, tampouco extrair dela todas as suas utilidades. Mas percebam, o proprietário constitui o usufruto de livre e espontânea vontade. Ele não será obrigado a constituir usufruto em relação a alguém. Quando ele constitui o usufruto em favor de alguém, espontaneamente ele abre mão do exercício dos poderes de uso e gozo da coisa, cedendo-os por tempo determinado ou indeterminado a alguém. Esse alguém, o usufrutuário, que recebe do proprietário temporariamente as prerrogativas de uso e gozo da coisa, torna-se titular de um direito real sobre coisa alheia. Alheia de quem? Do proprietário. Então, com o surgimento dos direitos reais sobre coisa alheia, nós temos a propriedade plena tornando-se propriedade limitada. E com o surgimento da propriedade limitada, nós temos o nascimento dos direitos reais sobre coisa alheia e também dos direitos reais de garantia. Por exemplo, um dono de imóvel resolve contrair um empréstimo bancário, ele precisa de dinheiro para investir na sua empresa, e como garantia desse empréstimo bancário, ele entrega o seu imóvel em hipoteca, um imóvel de sua propriedade em hipoteca. Esse imóvel ficará vinculado ao pagamento daquele empréstimo contraído. E ele passa, e a propriedade desse indivíduo sobre esse imóvel dado em hipoteca passa a sofrer uma limitação, né? O imóvel ficará vinculado, poderá ser escutido para o pagamento da dívida enquanto essa dívida não for quitada. Então nós temos uma propriedade com uma limitação que dá origem a um direito real de garantia em favor do credor, no caso da instituição financeira que emprestou, que entregou o dinheiro àquele que contraiu o empréstimo. A instituição financeira mutuante, né? Estamos falando de um contrato de mútuo. Ok? Então, nós temos esses dois tipos de propriedade. Prosseguindo, os direitos reais, eles são de aquisição, eles não são de aquisição livre, né? Existem modos para aquisição dos direitos reais. Em relação aos bens móveis, a propriedade somente será adquirida quando houver a tradição da coisa ao atual dono. Já no que diz respeito aos bens imóveis, a transferência da propriedade, com a consequente aquisição pelo novo proprietário, se dará a partir do momento em que se fizer o registro do título translativo, o registro do contrato que implicou a alienação da coisa, seja uma alienação feita gratuitamente por meio de doação,
seja uma alienação onerosa, por meio de compra e venda, por permuta ou mesmo por dação em pagamento. A gente deve lembrar que no direito brasileiro o contrato não basta para a transferência do domínio. Por meio dos contratos de alienação, compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento, as partes apenas assumem obrigações perante uma a outra. A transferência da titularidade da coisa, a transferência do direito real, somente se dará nos casos de imóveis com a entrega do bem pelo doador ao donatário, a entrega do bem do vendedor para o comprador, e no caso dos bens imóveis, com o registro do título translativo, que vocês sabem, quando envolver imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, terá que observar a forma pública, ou seja, é o registro da escritura que vai transferir a propriedade do alienante ao adquirente, do vendedor ao comprador, do doador ao donatário, das partes envolvidas no contrato de troca ou permuta, ok? Não se esqueçam disso. Para aquisição da propriedade sempre será necessária a tradição, no caso dos bens móveis, e o registro do título translativo, no caso dos bens imóveis. Bem, feita essa, digamos, apresentação geral, vamos tratar mais de perto da propriedade, né? Vamos examinar, a partir de agora, os elementos constitutivos da propriedade, ou os poderes inerentes ao proprietário. Se nós formos ao artigo 1228 do Código Civil, que é o artigo que abre o título que trata da propriedade, encontraremos a seguinte redação no caput: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Notem, o legislador não traz um conceito de propriedade. O conceito de propriedade é construído pela doutrina, né? Poder jurídico direto e imediato que alguém exerce sobre determinada coisa com exclusividade e possibilidade de oposição erga omnes. Esse é um conceito construído pela doutrina. Na lei não há um conceito de propriedade. A lei, quando vai se referir à propriedade, já trata dos poderes inerentes à propriedade. Então, reforça-se a ideia de que propriedade é poder, né? Propriedade representa o poder máximo que um indivíduo pode exercer sobre determinada coisa, móvel ou imóvel. O poder máximo que esse indivíduo pode exercer sobre determinada coisa é expresso através de 4 prerrogativas: direito de usar, também chamado de ius utendi, o direito de gozar e usufruir, também conhecido ius fruendi, o direito de dispor da coisa, conhecido como ius abutendi, e, por fim, o direito de reaver a coisa de quem a esteja injustamente possuindo ou detendo, a chamada reivindicatio. A partir de agora, nós vamos
cuidar de examinar cada uma dessas prerrogativas, cada um desses elementos constitutivos da propriedade, cada um desses poderes que, reunidos na pessoa de um único indivíduo, o torna proprietário pleno de determinada coisa. Bem, e nós vamos começar pelo direito de usar a coisa. Como é que a gente pode conceituar o direito de usar, que é o primeiro elemento constitutivo da propriedade? Bom, o direito de usar consiste na faculdade do dono servir-se da coisa e utilizá-la de maneira que entender mais conveniente, podendo excluir terceiros de igual uso, né? Então, aquele que pode usar determinada coisa pode se servir dela da maneira que lhe parecer mais conveniente, pode empregá-la para os fins que achar melhor. Eu posso usar, por exemplo, um imóvel que seja da minha propriedade para fins de fixação de residência ou, eventualmente, apenas para fins de lazer, de férias, né? Eu posso decidir utilizar o imóvel para o meu próprio benefício ou, eventualmente, cedê-lo para um amigo que esteja necessitando de um local para se abrigar, um local em que temporariamente possa se fixar. Eu posso, como dono, resolver emprestar a coisa para quem eu achar adequado. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu posso me servir da coisa para os fins que eu entender mais convenientes. E também posso impedir que outras pessoas utilizem, façam uso da coisa que me pertence. Eu tenho amplos poderes para definir qual a finalidade aquele determinado bem irá cumprir e se eu irei compartilhar o seu uso ou utilizá-lo com exclusividade. Já o segundo elemento constitutivo da propriedade é o direito de gozar e usufruir a coisa, chamado ius fruendi, que compreende o poder do dono de perceber os frutos naturais e civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos. Nós estudamos na última aula, o que vem a ser os frutos naturais, industriais e civis produzidos pela coisa. São utilidades que se renovam periodicamente, Essas utilidades podem se renovar periodicamente por força da própria natureza, no caso dos frutos naturais, em virtude da ação do homem, no caso dos frutos industriais, e por meio da exploração da coisa pelo dono, no caso dos frutos civis. A prerrogativa de gozar, fruir, usufruir a coisa relaciona-se justamente ao poder reservado ao dono de explorar o bem da maneira que lhe parecer melhor. O poder de retirar do bem todas as utilidades que ele possa produzir. Utilidades naturais, industriais e civis. E também o poder de extrair os chamados produtos da coisa. Aqui é interessante fazer uma distinção entre os frutos e os produtos da coisa. Ambos, frutos e produtos, são bens de natureza acessória e que, justamente por isso, devem, como regra, pertencer ao dono.
A exceção, no caso dos frutos, se dá no caso da posse de boa-fé, como nós vimos lá no estudo dos artigos 1214 a 1216 do Código Civil. Frutos são utilidades que periodicamente uma coisa produz. Então, a coisa vai gerando os frutos automaticamente e sem que a retirada de um dos frutos desfalque a própria coisa. Diferentemente ocorre com os produtos da coisa. Os produtos também são utilidades produzidas pela coisa. Agora, ao contrário dos frutos, os produtos, uma vez destacados da coisa, a desfalcam definitivamente. Não há uma renovação periódica dos produtos como ocorre com os frutos. Os produtos, por exemplo, são minerais, metais preciosos que estão atrelados a determinado imóvel. Uma vez extraídos do subsolo do imóvel, eles o desfalcam definitivamente. A prata não se renova, o ouro não se renova, determinada pedra preciosa não se renova. O produto, diversamente do fruto, uma vez extraído da coisa que o abriga, a desfalca definitivamente. Mas vejam, os frutos e os produtos pertencem ao dono. O dono tem a prerrogativa de usufruir essas utilidades. E no caso dos produtos, nós veremos mais à frente, não há exceção à regra de que eles devem sempre pertencer ao proprietário. Os frutos, nós vimos, em determinadas situações, poderão ser atribuídos àquele que exerce posse de boa-fé sobre a coisa. Os produtos não. Os produtos pertencerão sempre ao proprietário. Se o possuidor, ainda que de boa-fé, houver extraído produtos da coisa, houver garimpado metais preciosos do seu subsolo, quando tiver de devolver o bem ao proprietário, deverá restituir os produtos dele extraídos. Justamente porque os produtos não se renovam periodicamente. Uma vez eles extraídos, eles desfalcam definitivamente a coisa. Uma das razões pelas quais a lei permite que o possuidor de boa-fé fique com os frutos da coisa ocorre justamente porque os frutos se renovam. O dono, ao receber o bem de volta, ele pode colher novamente frutos a partir da coisa. Os produtos não. Uma vez retirados, uma vez extraídos, desfalcam a coisa e ele diminui definitivamente o valor. Daí, o possuidor de boa-fé dever restituí-los também ao dono. Ok? Espero que tenha ficado claro. Terceiro elemento constitutivo, o direito de dispor da coisa, o chamado ius abutendi. O proprietário, ele tem a prerrogativa de alienar ou transferir a coisa que lhe pertence a qualquer título a quem bem entender. É livre o direito de disposição da coisa por parte do proprietário. Ele pode também, além de alienar ou doar o bem, ele pode eventualmente dividi-lo, gravá-lo, que significa oferecê-lo em garantia, consumi-lo. É o proprietário quem vai decidir. Ele dispõe da coisa como bem entender. Agora, modernamente, entende-se que, embora o proprietário tenha esse poder de disposição da coisa que lhe pertence, isso não significa que ele detenha a prerrogativa de abusar da coisa.
destruindo-a gratuitamente. A Constituição Federal, quando consagra a propriedade como um dos direitos fundamentais da pessoa, condiciona o seu exercício ao cumprimento da chamada função social. E o que significa isso? O exercício da propriedade, a titularidade do domínio de determinado bem, se justifica quando o bem-estar social é atendido. Entende-se que, para que a propriedade possa ser protegida e o dono assegurado contra investidas de pessoas que o desrespeitam, essa proteção deve ter uma contrapartida. A proteção que se reserva ao proprietário contra investidas de quem quer que seja tem como contrapartida o cumprimento de uma função social. Então, a propriedade como direito patrimonial mais robusto que alguém possa exercer merece proteção plena do ordenamento quando o exercício dessa propriedade traz algum benefício social. Vamos falar aqui dos bens imóveis, em que a ilustração é mais fácil. Eu tenho um determinado imóvel desocupado. Como proprietário, eu posso decidir, nós vimos há pouco, os fins para os quais eu vou empregar esse bem. Eu posso resolver me mudar para esse imóvel e aí fazer dele a minha moradia. Fazendo desse imóvel a minha moradia, eu dou uma finalidade social relevante a ele, está servindo de moradia para alguém. Eu posso pegar esse imóvel e colocá-lo para anunciá-lo para fins de locação. E aí, ao locar esse imóvel e receber um aluguel como compensação, eu estou dando uma finalidade social a essa propriedade, na medida em que ela vai servir de residência ou mesmo de ponto comercial para uma determinada empresa, que vai empregar outras pessoas, que vai fazer girar a economia. Eu posso doar esse imóvel para uma instituição de ensino como a Unisantos e com isso ajudar a universidade a prestar um serviço à comunidade melhor e assim o imóvel estará cumprindo a sua função social. Eu posso decidir manter esse imóvel fechado durante algum tempo para pensar no que eu vou fazer com ele e, nesse tempo, mantê-lo conservado com o pagamento dos impostos em dia, com o pagamento de todas as taxas em dia. E esse imóvel estará cumprindo uma função social, porque ele estará gerando dividendos aí para o poder público, né? E vai estar conservado e vai poder abrigar quem quer que seja a hora que for decidido pelo dono. Enfim, eu estou gerando um benefício à sociedade pelo exercício da propriedade. Agora, se eu tenho um imóvel
Imagine um terreno. Ele não é isolado, ele não é murado. Ele está repleto de mato. Eu não venho pagando os impostos. O imóvel está cheio de dívidas. Eu não dispenso o mínimo cuidado. Esse imóvel está cumprindo alguma função social? Nenhuma. Ele não serve de residência para ninguém. Ele não serve de meio para que o proprietário aufira algum dinheiro pela cessão do seu uso temporário a alguém. O proprietário não paga os tributos ao poder público. Qual é a função social que esse imóvel está cumprindo? Nenhuma. Eu não tenho direito como proprietário de destruir um bem que seja da minha propriedade e seja amplamente cobiçado pelas demais pessoas que integram a sociedade. Não é justo do ponto de vista social. Evidentemente que se eu tenho, por exemplo, um telefone celular e no momento de raiva, depois de receber uma notícia ruim, ser demitido da empresa onde eu trabalho, eu jogar esse telefone celular no chão e quebrá-lo em 1000 pedaços, eu não estarei atentando contra a função social da propriedade. O telefone celular, o meu telefone celular, não é um bem socialmente cobiçado. Um telefone celular, ele não gera nenhum benefício social. As pessoas sequer compartilham os seus telefones porque eles são bens de utilização privada das pessoas. Se eu jogo um quadro na parede, evidentemente que essa minha conduta, que envolve o meu poder de disposição sobre a coisa, vai lesar alguém na coletividade. O prejuízo só será meu. Agora, quando o bem objeto da propriedade é cobiçado, tem valor social como uma propriedade imobiliária e o proprietário faz pouco desse direito, nós veremos o ordenamento jurídico o punirá, o sancionará por isso, até mesmo com a perda do próprio bem sem qualquer possibilidade de indenização. A própria uso capião, o reconhecimento da uso capião como uma forma de aquisição da propriedade, é uma espécie de expressão da função social. Afinal, por meio da uso capião, impõe-se àquele proprietário que não liga para o bem que lhe pertence a sua perda em favor de outrem que exerce sobre a coisa a posse durante um determinado período em caráter ininterrupto e sem sofrer oposição do próprio dono, o que evidencia que o dono não está nem aí para a coisa. Ok? Então, lembrem-se, a propriedade deve cumprir uma função social. A proteção do direito de propriedade garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal está condicionada ao fato dela cumprir alguma finalidade social, dela gerar algum benefício para a sociedade. O proprietário só é protegido amplamente pelo ordenamento quando o domínio que ele exerce sobre o bem gera alguma utilidade social. Tudo bem? Terminamos aqui o primeiro vídeo.